Salve, nerd fanfarrão! Eu vou falar dessa parte em particular do Dragon Ball The Orders, uma versão de terror do Dragon Ball. Conforme você vai assistindo os episódios, você vê que o criador da série meio que tava só fazendo um teste. Ele imaginava um personagem e criava uma situação onde aparecia um doppelganger dele. Pra você que não sabe, um doppelganger é meio que uma cópia maligna sua. E ele simplesmente vai pegando os personagens do Dragon Ball e fazendo versões malignas dele. E não é só uma cópia, que normalmente Dragon Ball, principalmente por causa das transformações dos personagens, acaba tendo várias versões alternativas deles. Ele aproveita isso para contar a história. Ele simplesmente pega os personagens aleatoriamente e cria o curta de terror. Mas ficou tão legal e teve uma aceitação tão boa das pessoas que ele resolveu reaproveitar algumas mini histórias para expandir esse universo de terror. É aqui que entra o episódio da Bulma e do Vegeta, que eu juntei os dois aqui. E aí, conforme ele começa a criar um roteiro de verdade para a história, ele pega esses mini curtas e expande bem mais a história. Eu vou mostrar aqui o vídeo para vocês terem uma ideia. Essa parte aqui do Vegeta é totalmente reaproveitada e conectada com a parte da Bulma. A Bulma está dentro do carro e até aumenta o volume do rádio para poder ouvir a mensagem. O assustador é que nessa cena você consegue notar que tem alguém sentado no banco de trás do carro da Bulma. E não foi só você que percebeu. Logo, a Bulma também percebe. E essa é a versão da Amaron atrás dela, aquela namorada do Kuririn. Essa é a primeira cena. Já a cena que sai depois, expandindo a história, mostra de onde a Bulma estava vindo. E também mostra como a história continua. Eu tive o maior trabalho para traduzir isso daqui, então já deixa o seu like, senão um doppelganger seu vai vir te pegar. Casa da família do Kuririn. Naquela noite, vemos a Bulma falando: lembre-se de ser gentil, tá bom? E a Bra responde: eu sei, eu não tenho mais 3 anos. E a Bulma diz: você só tem 4. E ela responde: exatamente. E é então que a Bra puxa a Maron e diz que tem muitas coisas pra mostrar pra ela. Elas então se despedem da Bulma e do pessoal. Bye bye! Ei! E a Bulma grita: não encha a cabeça dela com as nossas besteiras científicas. Kuririn comenta que ela é bem madura pra idade dela. E é então que a Bulma dá uma de mãezona coruja. É, assim como a mãe dela era na época. Inteligente, linda, maravilhosa. E Kuririn responde: não sei se isso é um elogio. Então Bulma agradece por eles estarem cuidando dela, pois já fazia tempo que ela estava pedindo isso. É então que a número 18 diz que podem fazer isso toda semana se ela pagar. E então Kuririn já interrompe dizendo que é só uma piada. E aí ele entra no assunto que nenhuma mulher quer ouvir, perguntando se aquilo são rugas na Bulma. É lógico que ele toma um esculacho daqueles. E então ela diz que o Vegeta descobriu os desejos secretos dela e ele não hesitou em dizer que seria um problema dela, nos próximos anos, a bela Bulma fosse vista andando com um coroa. E que isso é muito ousado vindo de um alien que envelhece devagar. Kuririn responde que ele não está errado. E a 18 diz que são desejos desperdiçados em caso de emergência. E é então que a Bulma disse que acabou por aceitar o destino dela. Quanto antes, melhor. Kuririn diz bem-vindo ao clube. E é então que a Bulma já aproveita para cair fora e que só vem buscar a filha dela amanhã. E é então que a Bulma já dá o fora e fala: te vejo amanhã. Churrasco meio-dia. Buenas noches. Bye! A 18 diz que teria aceitado aquela grana. Kuririn fala que garante que não teria. Então escutamos a Bra falando: o que acontece se eu apertar esse botão? Aí que o Kuririn diz: viu? Enquanto isso, a Bulma está no seu carrão luxuoso e tenta fazer uma chamada de vídeo com o Vegeta, que está treinando em gravidade super alta. Vegeta continua o seu treino e ele mete um socão que faz um arrombo na nave. E é então que ele escuta a Bulma, só que tenta meio que ignorar ela. E ela insiste perguntando se ele está na escuta. E não para por um segundo, dizendo: eu sei que você está aí me ouvindo. E então o Vegeta finalmente cede e responde.
e ela diz prepare-se para a recepção do Rei Fury. Vegeta diz por que ele deveria ir lá, sendo que tem coisas melhores para fazer. E Bulma diz, fique ao meu lado, mostre a nossa riqueza. Vegeta não tá com uma boa vontade não, mas Bulma diz que ele não tem escolha. Então a Bulma continua pilotando, quando de repente aquela maldita notícia toca no carro dela. Ela pergunta interferência no meu carro. Isso é estranho. E quando ela olha no retrovisor, ela vê alguém no banco de trás. Quando ela se vira, não tem ninguém. Aqui uma das diferenças é que a Bulma olha pra trás, bem devagar. Na versão estendida, ela olha bem mais rápido e assustada. E a criatura aparece atrás dela, olhando por detrás do banco. Podemos até supor que a criatura realmente estava assim, um pouco antes da Bulma olhar pra trás. E na versão estendida, ela se vira e não vê nada. Então vamos voltar pro vídeo. Aqui ela pensa, eu realmente preciso descansar. Até que algo pega no ombro dela. É uma versão demoníaca da Maron, a antiga namorada do Kuririn. A Bulma então pega uma arma e tenta reagir. E é então que vemos vários disparos acontecendo. A criatura consegue desarmar a Bulma e está apavorada, dizendo pra si mesma que aquilo só pode ser um pesadelo. Ela então vira o volante, o carro desliza e capota na estrada, com a criatura ainda em cima dela. E é então que ela começa a sugar a essência da Bulma. Enquanto isso, na corporação Cápsula, Vegeta está se barbeando para não ficar com aquele bigode do GT. E então que a luz se apaga. E algo no espelho aparece. Ele se assusta e esbarra em alguém. E é então que ele usa o seu poder. Mas então, o seu poder acaba. E ele se depara com o Baby Vegeta do Dragon Ball GT. Vegeta sobrevive ao ataque, mas então ele vê uma versão distorcida dele criança com seu pai. E não muito longe dali, um carro em chamas. E então uma criatura sai de lá, rindo dentro das chamas. Então Vegeta percebe que aquele era o carro da Bulma. Esse curta do Vegeta teve só algumas alterações na versão expandida, que saiu há pouco tempo atrás, e vamos comparar as duas. Então vale lembrar que se você começar a assistir as primeiras partes do Dragon Ball The Orders, meio que não tem uma linha cronológica ao certo. O cara por enquanto só aproveitou as melhores. Então não dá pra você imaginar se todas aquelas partes é um cânone da série, ou se ele só vai aproveitar algumas. É como eu te falei. Parece que ele teve a ideia e de repente deu tão certo que valeu a pena fazer uma continuidade com mais detalhes. Aqui podemos ver o buraco na nave que foi feito quando o Vegeta deu aquele socão. Detalhe que esse buraco não tinha na primeira versão. Uma breve descrição daquela casa de família. Naquela noite. Recepção na casa daquele rei? Tanto faz. Só espero que a comida lá seja boa. E é então que a estação de rádio troca sozinha. E quando o Vegeta vai se barbear, a luz acaba. Vegeta não entende nada. Ele acha aquilo muito estranho e de repente a luz volta. Mas que diabos? O que foi aquilo? Vegeta pensa que deve ser outro truque da Bra. Mas então, de repente, o reflexo no espelho concentra um pouco de Ki e destrói o lugar. Vegeta então diz, isso definitivamente não é um dos brinquedos dela. Se liga, compara as duas cenas. É a mesma cena feita de um modo diferente. Dessa criatura horrorosa no espelho. E nessa parte, o Baby Vegeta meio que segura o braço dele.
o Vegeta não só esbarra nele. E na outra versão, o Vegeta meio que já usa o ego. Na versão expandida, ainda tem muito mais luta, como vocês vão ver agora. Cê é louco, o cara tá tão bombado que tem veia até em cima do abdômen do cara, meu Deus do céu. E você vai ver que a luta é bem mais expandida do que aquela versão. Não dá pra saber se ele vai continuar com isso, de pegar as coisas antigas e expandir elas. Vemos uma versão demoníaca do Baby Vegeta. Vegeta pergunta quem ele é. Um simulador de treinamento? Algum defeito? Ou é a atualização que eu pedi pra Bulma? E é então que o Vegeta ganha um socão na barriga. Vegeta cai no chão e comenta que só queria uma atualização, não um espetáculo de aberrações. Ele comenta, bom, ele sabe acertar um golpe e que no fim das contas ele pode se divertir por mais alguns minutos. Mas parece que quem vai se divertir mesmo é o Baby Vegeta. E Vegeta já ganha um socão e é arremessado pra parede. Vegeta então elogia a velocidade do cara, então se transforma no Super Saiyajin. E comenta que agora é o segundo round. Ele então se aproxima do inimigo e o Baby Vegeta não consegue acertar mais nenhum golpe. Parece que as coisas não estão mais tão fáceis assim. E então Vegeta revida os golpes. Baby Vegeta fica no chão, enquanto o Vegeta pergunta o que foi. E pergunta onde está o seu parceiro. Mas então algo o surpreende. O Baby Vegeta se transforma no Super Saiyajin também. E ele dá um socão no queixo do Vegeta, fazendo ele sair voando e arrebentando o teto e caindo lá pra cima. É muito legal poder ver o Baby Vegeta numa versão de Super Saiyajin. Vegeta se pergunta como a Bulma conseguiu replicar os poderes dele. Vegeta menciona que o Ki da criatura era idêntico ao dele. Será igual ao do céu? Então Vegeta raciocina que a Bulma não é o Dr. Maquingero. Ela não faria isso. Algo está acontecendo. E é então que Goku se comunica com o Vegeta e avisa que eles estão sendo atacados e que a situação é bem séria. E é então que Vegeta diz, pronto, agora eu tô escutando vozes. É então que Goku diz pra ele escutar ele antes que ele desmaie. Ele pede pro Vegeta colocar todo mundo em segurança e fugir, enquanto ele ainda tenta se comunicar com o Broly. Vegeta não acredita que isso possa ser sério. E então ele comenta, fugir? Isso não está no meu dicionário. É então que o Baby Vegeta sobe lá pra cima pra continuar a sua batalha. É então que o Vegeta diz que a brincadeira agora acabou. É então que ele eleva o seu Ki e se transforma no Super Saiyajin Blue. E então Vegeta percebe o outro inimigo em cima do prédio só observando. A criatura tenta atacar, mas é surpreendida com a velocidade do Vegeta. Vegeta avisa para ele ficar atento. E então grita, desapareça, e manda um rajadão no peito do inimigo, que evapora a criatura. Então Vegeta olha para trás e diz, é a sua vez. E a batalha começa a comer solto lá em cima no céu. A batalha está bem equilibrada, com os dois se acertando ao mesmo tempo. Vegeta então ataca, mas Baby Vegeta revida. O impacto do golpe é devastador e atinge todas as casas da região. A luta continua e Vegeta percebe que a criatura está ficando mais forte e ainda mais rápida. E ele precisa acabar com isso bem rápido. Mas então o seu poder desaparece. Vegeta toma um socão na cara e logo em seguida a criatura aparece atrás dele e dá um golpe no seu braço, arremessando o Vegeta lá pra baixo. Vegeta então percebe que está ficando cada vez mais fraco, mas ele não vai deixar acabar assim. E é então que ele vai pro tudo ou nada. Vamos ver como a criatura se sai. Um detalhe que na primeira versão, o Vegeta vai logo nessa transformação, no começo da luta, tá aí uma grande diferença. Então que Vegeta concentra todo o seu Ki na palma das suas mãos. Baby Vegeta vai pra cima. Não tem medo da morte? Bem, isso eu admito. Agora toma isso. Vegeta então concentra o seu golpe e manda um Final Flash. Pelo menos tentou dar o Final Flash. E ele ganha um murrão na cara e arremessa ele pra dentro da casa. Vegeta está derrotado. E é então que a criatura diz que gosta de brincar também. E então já começa a concentrar um pouco de Ki nas suas mãos.
para finalmente finalizar com Vegeta. Vegeta diz: não, espere, mas antes de poder fazer algo, a destruição é devastadora. E aqui, comparando as imagens, podemos ver que nessa segunda versão, quem que destruiu a corporação Cápsula foi o Baby Vegeta. Vemos fogo, fumaça e então o corpo do Vegeta no chão. Ele está vivo e ainda se levanta. Ele diz que só pode ser uma piada. E é então que vemos que diante dos destroços, alguém se aproxima. Vegeta olha e pergunta se ele ainda quer mais, pois ele está pronto. É então que vemos que essa criatura é uma versão do seu pai. Ele se lembra das palavras: não me decepcione. Vegeta não acredita no que vê. Aquilo não pode ser possível. E é então que uma versão bizarra dele quando era criança aparece. Isso é insanidade. Então, por fim, as 4 criaturas ficam diante do Vegeta. E então ele percebe que nem a primeira criatura ele conseguiu vencer. Aqui ele mantém a ideia original da aparição da versão do pai dele junto com uma versão Kid dele. É então que ele se lembra das palavras do Kakaroto sobre fugir. E é então que ele resolve vazar mesmo. Um dos monstros fica muito incomodado, mas o outro diz para ele esperar. Baby Vegeta grita: pode fugir, pequeno príncipe, nós temos muito tempo. Vegeta escuta as palavras enquanto vai se afastando dali. Ele diz que nada disso faz sentido. O que são aquelas criaturas? Eu espero que tenha uma boa explicação, Kakaroto. Então Vegeta percebe que o Ki do Goku está extremamente fraco. Mas então ele percebe o Ki de mais 6 Kakarotos. E se pergunta o que diabos está acontecendo. Até que ele tem uma visão aterrorizante. O carro da Bulma está em chamas. E então aqui vemos a versão mais expandida que ficou um pouco mais profunda, quando o Vegeta encontra o carro da Bulma em chamas. Diferente da outra, ele não só dá um grito, ele encontra realmente a Bulma. Vegeta vai se aproximando do carro. Ele comenta que esqueceu que a Bulma estava a caminho. Ele olha para o veículo e vê que o corpo dela não está lá. É então que ele escuta a voz da Bulma, chamando por ele, pedindo por ajuda, e que está doendo muito. E é então que vemos a Bulma queimada, totalmente ferida e destruída. Vegeta então diz: espere, fique longe. Vegeta se enfurece e agarra a criatura pelo pescoço, perguntando onde a Bulma está. O que eles fizeram com ela. Então que Bulma chora e diz pro Vegeta que ele está a machucando. Vegeta larga ela e a Bulma continua dizendo que está com muita dor. Está doendo muito. Vegeta não sabe o que fazer. Ele só diz que sente muito pelo que está acontecendo e que eles vão encontrar uma solução. Ele promete isso enquanto vai embora. Cara, ver o Vegeta sofrendo, a gente vê a evolução do personagem, né? Antes ele é um cara que não se portava com merda nenhuma, e agora ele tem sentimentos pela família. A Bulma então se levanta e começa a caminhar pela estrada, chamando pela sua filha. E desaparece na escuridão. É isso aí, Nerd Fanfarrão. Esse foi o vídeo de hoje. Por favor, deixa o seu like e se inscreve para eu poder continuar mantendo o canal. E eu vou mostrar mais análises dos episódios do Dragon Ball T Orders. Uma diferença muito legal do Dragon Ball T Orders é que são somente imagens estáticas. A história te prende tanto que você nem percebe isso. Mas conforme vai tendo desenvolvimento e tudo mais, o cara se dá o trabalho de fazer pequenas animações. E principalmente aquelas cenas de luta que o Goku e o Vegeta ficam trocando socos rápidos, tá ligado? Você vê que não era tão difícil fazer aquele efeito de luta. O cara consegue fazer isso aqui com maestria. Espero que continue fazendo sucesso e ele possa melhorar cada vez mais as animações.